Deus, bem-vindos à nossa casa fraterna, mais um dia de trabalho, graças a Deus. Antes de fazer a prece e passar para a nossa palestrante de hoje, os nossos tão famosos recados, né? Então a gente pede, como eu sempre venho falando, que os parentes, né, que vierem, podem sentar juntos, não precisa sentar separado. Se quiser tirar uma fita amarela de segurança, pode tirar, e depois eu só peço a gentileza de colocar a fita amarela no lugar de um, tá bom? Como sempre a gente vem falando, nós estamos precisando de voluntários aqui na casa, então aqueles que se sentirem tocados, motivados a trabalhar aqui na nossa casa, é só entrar em contato com a ENTI pelo WhatsApp 36448610. Se você quer trabalhar, dedicar um pouquinho do seu tempo, né? Mas tem que ter tempinho, sempre tem um tempinho ou outro. Não digo que está livre, mas a gente, quando quer, a gente sempre dá um jeitinho no nosso horário, né? Então, se você realmente tiver interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá bom? Nosso showroom está aqui do lado, como sempre. Nós temos livros novos com condições promocionais, além dos livros do centro. Então, aproveite, tá? Após a palestra, dá uma passadinha na sala, tem bastante coisa aí. Importante, há sempre a necessidade de confirmar presença para as palestras presenciais, tá? Sempre pelo WhatsApp 36448610. Embora nós estejamos aumentando devagarzinho o público aqui na Fraterna, mas ainda há necessidade de confirmar presença. A gente não pode colocar ainda 100% da casa. Estamos um pouco longe disso ainda, tá bom? Então, confirme sua presença. Tanto para segunda-feira, que trabalho às 14h30, como para quarta-feira às 20 horas, e para o domingo, o Evangelho Dominical às 9 horas da manhã. Tá? Nós, como eu acabei de falar, as atividades de segunda, então, voltaram, essa segunda, agora dia 6, voltaram para os assistidos, né, presencial. Então você tem que confirmar a presença também. O passe é das 14 às 14h30 e às 14h30 nós temos a palestra. Tem também o tratamento, né, desobsessão, tem entrevistas, tem passe. Então, se você quiser realmente passar por entrevista, é só comparecer aqui na segunda, só que Deus seu nome lá no WhatsApp. Os tratamentos de segunda serão apenas de desobsessão. Os de saúde continuará sendo remotamente, tá? E precisa passar por entrevista. Aqueles que não puderem fazer o tratamento de desobsessão às segundas-feiras, poderão fazer remoto, tá? Então, basta passar a entrevista, mais informações pelo WhatsApp também. Então, se você não puder vir na segunda-feira à tarde para fazer o tratamento, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, agendar a entrevista e o seu tratamento pode ser remoto. Tá? O Evangelho no ar, sempre às 21h30, às quartas-feiras, através do Google Meet. Os interessados podem solicitar o link pelo WhatsApp também. Tá? As cestas básicas, a respeito das cestas básicas, as cestas serão entregues no último sábado, dia 25, a partir das 10 horas da manhã. Então, aqueles que puderem contribuir, podem efetuar um Pix na conta da Fraterna ou trazer um quilo de alimento não perecível. O Pix é fraterna@gmail.com, tá? Então, ou você pode fazer o Pix, fazer sua colaboração, ou você pode trazer um quilo de alimento aqui para a nossa casa, que vai ser designada para a área social, para a entrega das cestas básicas. Tá bem, gente? Vamos então fazer a prece. Vamos então fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos esquecendo um pouco dos nossos problemas exteriores
nos acalmando, serenando a nossa mente. Vamos nos ligando ao plano maior, aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia já vêm preparando esta casa, para que possamos então ter um trabalho em paz, e assim vamos agradecendo ao Pai Criador, Senhor de todas as horas, por mais essa oportunidade de nos encontrar aqui nesta querida casa fraterna, para aprender sempre um pouco mais sobre essa doutrina tão bonita, consoladora e esclarecedora. Agradecendo a oportunidade de estar nessa casa para aprender um pouco mais do nosso Evangelho, deixado pelo nosso Mestre Jesus com tantas lições lindas. Assim, vamos abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos então nos encher de mais um pouquinho de sabedoria e de ensinamento. E assim, agradecidos por tudo que somos e por tudo que temos, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, gente, eu vou então deixar vocês com a nossa palestrante, esta menina que vocês estão vendo aqui na mesa, porque é uma menina ainda, né? Mas sempre muito querida, que quando a gente pede, prontamente vem aqui nos ajudar. Gisele Palhares, ela vai falar um pouquinho sobre desafio da renovação. Gisele, muito obrigado por você. Estou me sentindo até importante com esse microfone aqui. Vou dar entrevista, parece, né? Obrigada pela menina, tá? Ao longo aí dos meus 40 e poucos anos, ser chamado de menina é muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Conheço algumas pessoas, estou reconhecendo mesmo de máscara algumas pessoas, né? E sempre é um prazer estar aqui com vocês. Apesar de a gente ter nossa casinha lá, né? Eu nasci e me criei aqui nesta casa, então é sempre muito bom retornar aqui para poder conversar um pouco, né? Não é bem uma palestra, assim, mas minha família gosta de falar pouco, né? A Cecília, o Palhares, eles falam muito pouco, né? Então a gente acaba puxando alguma coisa, né, filha? Falo bastante, né? Então, o meu tema, que é desafio da renovação, não sei se vocês já viram, tem um programa, né? Acho que é do Discovery, se eu não me engano, que chama, né, o desafio da renovação. Eles pegam lá os móveis antigos, móveis velhos, compram lá uma merrequinha, depois eles reformam aquilo e revendem, né? E fazem dinheiro com isso. Isso é bastante comum hoje, né? A gente vê muito isso por aí. Aliás, o móvel mais antigo, ele é muito mais valorizado. E assim,
a gente inicia a nossa reflexão. Por que eu escolhi esse tema? Nós estamos vivenciando momentos de renovações constantemente, né? A todo momento a gente precisa se renovar. Nós enfrentamos, e podemos dizer que enfrentamos e vencemos uma grande batalha, né? Hoje é muito gratificante a gente ver as pessoas de volta às casas espíritas, mesmo com a máscara, né? Tendo que ter esse cuidado de separar algumas pessoas para que não aconteça nada de ruim com a saúde, que é o que a gente realmente necessita. A gente percebeu nesse meio tempo, nesse 1 ano e pouco, que a gente não faz absolutamente nada sem saúde, né? Então, partindo do princípio que nós estamos todos aqui, a gente reflete sobre o que a gente viveu, o que a gente enfrentou no ano passado e ainda neste ano, né? E a gente agradece a Deus por essa renovação. A renovação se trata justamente disso. A gente enfrentar algumas batalhas, conhecer e reconhecer alguns problemas que de fato acontecem, muitos, mas ao mesmo tempo a gente perceber que esses problemas vêm de encontro a nós para a nossa renovação. Quem tem uma doença grave, quem tem problemas de saúde ou outros problemas, né? Nós vamos aqui resumir a nossa conversa a um problema de saúde, porque tem outras pessoas que têm outros problemas, que enfrentam fome, que enfrentam frio. E neste momento em que a gente enfrenta muitas batalhas, a gente volta a refletir sobre a nossa mudança, a necessidade. É somente através, hoje pelo menos, né, a maioria das pessoas precisam enfrentar problemas para que consigam se renovar. Não só o físico, mas principalmente espiritualmente. Como que a gente se renova espiritualmente? Né? A gente vai no centro, toma um passe, assiste uma palestra, pratica caridade. O que é que nós podemos fazer para nos renovar espiritualmente? Não se resume isso. Não existe uma diretriz específica para cada um de nós. Cada um vai vivenciar a renovação de uma forma diferente. Mas o que a gente precisa renovar é uma coisa só, a nossa moral. Então, sem a moral, sem a mudança moral, a gente não consegue alcançar e não conseguirá, ainda que demore milênios, a gente não vai conseguir alcançar o nosso crescimento espiritual. O espírito está ligado por todas as teias à nossa moral, né? Então lá no Evangelho, no capítulo 12, sedes perfeitos. Que grande dificuldade que nós temos de entender e compreender essas lições do Evangelho. Quando chega nessa parte a gente até trava, né? Onde está lá a caridade, o amor ao próximo, a gente até arrisca, né? Agora, ser perfeito já é um passo muito além daquele que a gente consegue dar hoje. Mas o que envolve os seres perfeitos? Se a gente for lá no capítulo do Evangelho, a gente vai ver que tem várias lições dentro deste capítulo. Uma dessas lições é o dever. O dever. Aí a gente começa a ficar com medo, né? O que a gente deve fazer? Eu acredito que nenhum de nós tem dúvidas, aqui estando diante das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Até por uma questão de educação, de respeito. Nós todos sabemos o que a gente pode e o que a gente não pode fazer diante da sociedade, né? Mas aí a gente vem no centro, começa umas leituras e tal, e a gente começa a escutar sobre o livre-arbítrio.
né? Que é uma pegadinha com a gente, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Eu costumo escutar isso da minha filha bastante. Não, mãe, mas eu tenho meu livre-arbítrio, né? E aí a gente começa a explicar para as pessoas que o livre-arbítrio, ele existe de fato. Assim como várias outras possibilidades de errar que nós temos, porque somos imperfeitos. Nós não estamos aqui exigindo os seres perfeitos amanhã, né? Nós estamos aqui em busca da perfeição. Isso demanda muitas e muitas encarnações, muitas e muitas oportunidades, e só Deus sabe, na verdade, nem nós mesmos sabemos e conhecemos a nossa real possibilidade de seres perfeitos. Isso está além da nossa possibilidade de conhecimento. Mas, como eu disse antes, a gente sabe o que a gente deve e o que a gente não deve. Então, o livre-arbítrio tem uma frase que define o livre-arbítrio que diz assim: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é o livre-arbítrio. O que é que eu posso fazer? Qualquer coisa. Eu posso matar o meu vizinho se ele ficar lá escutando música alta até tarde? Eu posso. Posso pegar uma arma lá e pá, matar ele, né? Eu posso envenenar os bichinhos da vizinhança que ficam perturbando durante... Eu posso. Eu posso desejar mal às pessoas que fazem parte da minha vida e que eventualmente venham a me perturbar. Eu posso desejar mal. Mas o que é que eu, Gisele, posteriormente irei viver a respeito dessas atitudes minhas? Aí entra o livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que a gente quer, mas a gente vai colher aquilo que a gente plantou, inevitavelmente. Não existe outra possibilidade da gente resgatar os nossos erros, da gente entender os nossos erros. E hoje, isso meio que se perdeu, né? As pessoas agem muitas vezes com orgulho, ao invés de refletir. Olha, as pessoas que eu digo eu também, tá, gente? Não me excluo de nenhum comentário aqui. A gente muitas vezes se sente doído, né, por uma discordância, por alguma coisa que nós consideramos ruins, né? Então, alguma atitude do chefe, alguma atitude do marido, dos filhos, dos pais, dentro de casa, que é a parte mais difícil. Nós sabemos que a maior caridade que a gente pode praticar atualmente é a paciência dentro do lar, principalmente em época que a gente viveu de pandemia, que ninguém saía, ficamos todos muito juntinhos, unidos, né? Ali a gente tirou a prova de quem fica, de quem vai, de quem a gente realmente se dedica, né? Então, em que momento da minha vida que eu devo estimular o meu orgulho? Em que momento que ele me faz bem? Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Então, para a gente falar dos nossos deveres, nós temos que nos recordar do ensinamento principal de Jesus, que é a humildade. Humildade. Você fala, mas como assim, né? O nosso dever, o que tem a ver com a humildade? Aqui, no começo da mensagem, o dever, os seres perfeitos, tem uma frase que diz assim, um pedacinho de uma frase que diz assim: o meu dever é com relação à minha moral, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem as nossas obrigações. O meu dever para com a minha moral. Então, me modificar. Esse é o primeiro ponto. Me modificar. Então, o primeiro a pedir desculpa é sempre aquele que está buscando a paz. O primeiro a fazer algo por alguém, a estender a mão para um irmão, não importa quem ele seja, é aquele
que está cumprindo o dever da caridade, do amor ao próximo. Não é verdade? Então, a minha obrigação moral, primeiro sou eu. Eu devo fazer. Eu devo praticar o bem. Eu devo me dedicar a melhorar os meus pensamentos e as minhas atitudes. O meu segundo dever é para com o meu próximo. É a minha obrigação me dedicar ao meu próximo, praticar a caridade. Afinal de contas, a gente já tem o conhecimento de que fora da caridade não há salvação. Não existe. E por que é que a gente precisa praticar a caridade? Como é que a gente pratica a caridade? Bom, vai de cada um de nós. Cada pessoa considera a caridade de uma forma. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou doar dinheiro para aquelas pessoas que ficam ali no farol, porque eu sei que eles podem usar alguma coisa ilícita, pode sustentar um vício. Ok, é um pensamento válido. Você está se preocupando com o que aquela pessoa pode fazer, com o que você está incentivando aquela pessoa a fazer. Porém, tem outras pessoas que dizem assim, poxa, às vezes a pessoa está realmente necessitando. Ou outras ainda vão dizer assim, que vão dizer assim, me cabe julgar o que essa pessoa vai fazer com este dinheiro? Não. E aí vai lá e colabora. Então, cada um de nós vai ter um ponto de vista diferente do que é a caridade. Se a gente for buscar lá no Evangelho, a gente vai perceber que caridade é toda a atitude que a gente toma se colocando no lugar do próximo. Não necessariamente a gente vai doar alguma coisa para praticar a caridade. Às vezes a gente, compreendendo o nervosismo de uma pessoa, compreendendo o despautério, cometido por alguém, ou de repente estimulando a nossa paciência e tolerância, perdoando alguém que nos fez mal, nós estamos praticando uma maior caridade do que se a gente doar alguma coisa do que nos sobra. Então, existem muitas interpretações a respeito do que é a caridade. Mas o que nós sabemos de fato é que nós precisamos nos dedicar à caridade, de alguma forma. Tudo que a gente vai fazer na vida, para tudo que nós formos fazer na nossa vida, precisa existir um começo, um início. Então, qualquer caridade é válida. E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, não irá nos julgar pela caridade que praticamos, mas pela vontade com que nós fizemos aquele ato. Então, isso é muito importante. Então, a gente indo um pouco além nessa mensagem do dever, a gente percebe que quando a gente fala de dever, nós muitas vezes vamos contra aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, por exemplo, eu tenho o dever de cuidar do meu corpo físico. Ele foi me emprestado por Deus, Não é um corpo que é meu corpo. Não é meu corpo. O espírito é meu. O corpo perece. O que acaba não é nosso, O dinheiro que a gente ganha aqui é nosso? Não é nosso. A gente não pode levar. Se de repente a gente reencarnar, a gente não vai encontrar esse dinheiro aqui, Então aquilo que a gente leva é nosso, é do espírito. O que a gente não pode levar não é nosso, não nos pertence. E o corpo físico é assim. Então nós não iremos levar o nosso corpo físico. Ele vai ficar. Mas o que a gente faz? É gostoso tomar uma cervejinha, não é? Não é gostoso tomar uma caipirinha com os amigos,
fumar um cigarrinho, um narguile, né, que está na moda. É legal, não é? É legal a gente comer bastante doce, a gente comer um torresminho. A gente sabe que está fazendo mal para o corpo, mas é um pouquinho só, né? Então a gente não acredita que aquilo vai fazer mal para o nosso corpo, mas aquele corpo não é nosso, foi nos emprestado. Por que nós precisamos do corpo? Para evoluir. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos distanciando dessa evolução quando a gente deixa de cuidar do nosso corpo. Então tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir no médico. Para que eu vou no médico? Eu vou me cuidar. Né? Eu confio em Deus. É óbvio que a gente confia em Deus, mas a gente está na Terra. Então nós precisamos nos direcionar aqui. Para que existe o médico? Para cuidar do corpo. Então nós devemos nos cuidar, sim. Ir ao médico periodicamente. Passou dos 40, tem que ir no médico todo ano. Estou vivendo isso agora, viu? É uma coisa de louco, mas tudo bem. A gente vai ficando com medo, né? Os pais falam, você vai ver a hora que você chegar no 40 e tal. E depois a gente vai vendo como que funciona, né? E aí a gente se depara exatamente com as paixões. Com as nossas paixões. Todo mundo tem paixões, né? Não tem nada a ver com o sentimento homem e mulher. Não, tem a ver com justamente os nossos vícios. Os nossos vícios. O vício é o cigarro, é a bebida que eu citei? Não necessariamente. A gente tem vício de falar. Não é gostoso sentar ali, jogar a conversa fora, aí falar, você viu fulano, você viu cicrano e tal. Isso é um vício. E nós precisamos nos policiar a respeito disso, né? E nós temos outros vícios, nós temos os vícios de comer, de dormir, de procrastinar, né? A preguiça é um vício, o pensamento negativo é um vício, a reclamação, quem não reclama da vida, isso também se torna um vício. Às vezes você não tem nada para falar, aí você fala, nossa, mas eu tô tão cansado. Não é assim? Ai, mas eu tô tão desanimado. Ai, mas o fulano, mas o ciclano, mas o serviço, mas eu acordo cedo, vou dormir tarde. A gente tem esse vício muito constante na nossa vida, que é o vício de reclamar. E outros mais, que se a gente ficar falando aqui, vai ficar até... Essas são nossas paixões. É aquilo que a gente se apega aqui na Terra. Né? O que a gente não poderia se apegar, mas a gente vai lá e fica se segurando naquilo. E aí a gente pergunta assim, aonde começa o dever e até onde ele vai? Onde ele começa? Ele começa onde atinge a felicidade do outro. A gente vive coladinho ali, né? Várias pessoas morando ali no mesmo bairro. Eu moro em apartamento, é terrível. O vizinho sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Saiu um arranca-rabo, já tá todo mundo sabendo por quê, né? Outro dia eu saí no corredor, a minha vizinha, que eu nem tenho muita amizade, ela falou assim pra mim, nossa, a Luísa tá difícil. Luísa é minha menina. Eu falei assim, mas a senhora também tá difícil. E aí a gente dá risada, porque é assim, né? As pessoas, a mãe é chata e chama atenção, e os filhos às vezes saem como maus, né? Os filhos são maus. E às vezes é a gente que está num dia que não está muito bom. Os vizinhos prestam aquela atenção e tal. Então, o meu dever, qual é? Abaixar o tom da minha voz. Para que o meu vizinho não tenha que ouvir as minhas discussões. Esse é o meu dever, eu estou incomodando alguém, eu devo abaixar meu tom de voz.
E aonde acaba? Até onde vai isso? Até onde eu consiga me colocar no lugar do meu próximo. Isso é mais difícil, porque o nosso problema é sempre maior. Vocês já perceberam que quando alguém vem reclamar pra gente de alguma coisa, a gente sempre fala uma coisa pior? Parece que é uma disputa de quem passou mais dificuldades. Não é verdade? Vem lá uma pessoa querer desabafar, olha, eu estou enfrentando isso, aquilo outro. Aí você fala assim, mas isso daí não é nada. Eu vivi tal coisa. Minha filha vai rir porque eu faço isso com ela, né? Não, vocês não sabem de nada. Né? E a gente se esquece de que cada um de nós carrega um peso diferente para todos os problemas. Existem pessoas mais resistentes. Então vamos nos comparar com Jesus, que esteve aqui na terra e foi crucificado? Nós temos essa condição? Não existe essa condição. Jamais faríamos isso se tivéssemos um pouco de juízo, né? O mínimo de juízo. Jamais vamos nos comparar. Por quê? Porque Jesus era um espírito perfeito. Então, na caminhada da vida da gente, nós vamos encontrar pessoas mais ou menos evoluídas. Pessoas que suportam muito mais do que nós suportamos e pessoas que suportam muito menos. E a gente não tem a condição de comparar um problema com o outro. O problema às vezes é o mesmo, mas a resolução do problema, ele jamais será o mesmo. Então, quando a gente for aconselhar alguém, vamos parar uns minutinhos e pensar assim, o que eu devo falar para essa pessoa? Eu devo falar de que forma ela deve agir? Ou eu devo dizer, olha meu irmão, faça uma oração, uma prece, confie em Deus. Nenhum problema é maior do que a nossa capacidade de resolver. Não tem aquela história de que cada um carrega uma cruz diferente e que existe uma cruz nas costas de cada um de nós, do tamanho certinho do que a gente precisa carregar? É assim também. A gente pode transformar isso em problemas. Nós temos os nossos problemas, os problemas que somos capazes de resolver, cada um de nós. E isso não nos faz especial, só nos faz diferente, porque o somos. Cada um de nós é um ser diferente e especial. Então a gente precisa sempre aprender a se colocar no lugar das pessoas, porque esse é um dever que cada um de nós tem e precisamos ter essa consciência de nos colocar no lugar das pessoas. Eu costumo falar muito do trânsito. Quem mora e vive em São Paulo deve ficar doido no trânsito, né? Eu não tenho um pingo de paciência. Pode falar para mim que eu tô errada, que eu sou cristã, mas assim, a gente fica assim, meu Deus do céu. Por quê? A impressão que dá é que você entrar na frente de alguém, aquela pessoa vai se atrasar horas, né? Ninguém te deixa entrar. Saiu de um estacionamento, as mulheres sofrem, gente, no trânsito, tá? Vou dizer aqui pra vocês. Vocês homens são privilegiados, porque a mulher tem que lavar louça, tem que lavar roupa, né? Tem que limpar a casa. Vai limpar a casa, né? Vai, sua abração, é tudo que a gente escuta no trânsito, né? E aí agora eu aprendi a falar o mesmo. Para os homens que me atrapalham no trânsito, eu falo, vai lavar louça. Não surtiu muito efeito, mas tudo bem. Agora, a gente no trânsito pode ver, por exemplo, a educação e o respeito das pessoas. Eu acho muito engraçado, por exemplo, porque a gente está em São Paulo e vamos supor que a gente resolva um final de semana e passar o final de semana lá na praia, aqui em Santos, Praia Grande. Aí você vê lá as placas de São Paulo, né? Lá todo mundo para na faixa de pedestre. Vocês já perceberam? Todo mundo para, não precisa farol. Viu alguém ali para atravessar? Para. Aí a pessoa vai lá, atravessa. Na maior calma, o índice de atropelamento deve ser 0 ali, né? Agora vai você em São Paulo tentar atravessar
uma faixa de pedestre sem farol. As mesmas pessoas que lá na praia param para você passar, aqui buzina, né? Porque tá todo mundo com pressa, todo mundo acelerado, para ir para onde? Para o mesmo lugar, todos nós, para debaixo da terra. Não é verdade? Então, às vezes, a gente deveria parar uns minutinhos para pensar sobre o trânsito. Quem somos nós no trânsito? Nós estamos nos colocando no lugar daquela pessoa que está para atravessar ali, que está a pé, o pedestre, ou aquela pessoa que está saindo do estacionamento de algum lugar. Nós estamos nos sensibilizando com essas pessoas. Então, o trânsito é um bom exemplo da gente conseguir se colocar no lugar de alguém, né? Ora nós estamos precisando com um pouco mais de pressa, ora nós estamos saindo de algum lugar. E eu percebi que eu sempre fui muito egoísta, assim, sabe? Depois de um tempo comecei a refletir sobre isso. E você sabe que quando eu tô assim saindo de alguma rua, que eu deixo alguém passar, que eu deixo alguém... O meu trânsito flui de uma tal maneira, a gente tem um resultado imediato. Faça um teste. Quem ainda não faz, né? Porque eu não fazia, agora eu estou fazendo, mas se vocês não fazem ainda, façam, porque é muito legal a gente perceber esse retorno imediato, né? Parece que as coisas fluem melhor. Porque nós, conversando com Deus, com Jesus, a gente percebe que somos tão imperfeitos, né? Cada um de nós tem uma imperfeição assim, se a gente for enumerar, não vai caber. Não cabe num papel, num caderno, não vai caber. Mas nós temos qualidades também, vocês concordam? Todos nós temos muitas qualidades. Mas a gente não precisa pensar na qualidade como qualidade. Vamos pensar como conquistas. Nós conquistamos alguma coisa de positivo quando a gente pratica caridade. Nós conquistamos algo de positivo quando a gente deseja o bem para alguém. Conquistamos quando agimos com paciência, com tolerância. Conquistamos quando a gente para alguns minutinhos da nossa vida, do nosso dia, respira fundo e ora por alguém. Reza por aquele amigo que a gente sabe que está em aflição. Então, tudo isso são conquistas. E o nosso dever é conquistar cada vez mais. Porque sem a gente conquistar coisas boas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós não vamos sair do lugar. Olha que coisa chata a gente voltar lá para o trânsito. Imagina um trânsito todo parado e você ter que ficar ali, cruzar os braços e ficar ali. Sem poder comer, sem poder ir no banheiro, sem poder encontrar os amigos, acabou a bateria, a gente não vai falar no WhatsApp. É assim que nós estaremos se a gente não tiver conquistas. Se a gente não conquistar nada. Então a gente nasce e aí aos 17, 18 anos a gente já começa a planejar a nossa vida. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou me profissionalizar nisso, naquilo. E aí começa aquele trabalho incessante. Eu devo trabalhar, Eu devo trabalhar para quê? Eu devo trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Pelo menos uns 15, 20 minutos do nosso dia, nós precisamos praticar algum bem. Se a gente está na loucura do trânsito e alguém bate na nossa janela, olha, dá uma moedinha. Pense com o coração. Nós não temos o direito de julgar aquela atitude daquela pessoa que está ali pedindo. E se a gente tiver a moedinha, por que não dar? Na correria do dia a dia, parar de manhã, olha, acordar 10, 15 minutos mais cedo e fazer uma prece antes de sair de casa. O nosso dia transforma completamente com essa atitude. Não rezar por si só, porque nós precisamos também de ajuda, mas a gente precisa rezar para as pessoas que a gente conhece,
aqueles que desencarnaram recentemente, aqueles que não esperavam o desencarne, ficaram doentes aí com o Covid, por exemplo, e se desligaram do corpo, de repente estão perdidos, e aquela prece de 5 minutos é aquela luzinha que vai atingir aquele espírito. Olha só, o que nos custou essa oração? Nada. É um dever nosso. Enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós precisamos nos dedicar a isso. Que vire um vício rezar todos os dias. Agradecer, sim, pedir, sim, porque nós somos também necessitados da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus, dos espíritos amigos e bondosos, daqueles trabalhadores da seara do Mestre dedicados, que sempre nos auxiliam. Mas só o ato da gente parar alguns minutos para rezar por alguém, a gente já está recebendo. Só que a oração é também um ato de humildade. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas falarem assim para mim: para que eu vou rezar se Deus sabe de tudo? Se Ele sabe de tudo que eu preciso? Aí é que está a nossa humildade. Ele sabe do que a gente precisa. Se a gente parar alguns minutinhos e rezar e pedir ajuda, e Ele perceber: nossa, olha, ela precisava daquilo, mas ela só pediu aquilo, olha que legal. Né? Então vamos priorizar os nossos deveres. A mulherada que trabalha em casa, trabalha pra caramba. Então, homens, vamos respeitar as mulheres que trabalham em casa, que dedicam a sua vida a cuidar do lar, a limpar, passar, lavar, cozinhar, porque o nosso dia voa. Aquelas que trabalham fora e trabalham em casa, aquelas que às vezes falam assim: hoje eu não vou fazer nada. Por quê? Porque ela está cansada. Se o homem trabalha o dia inteiro, faz hora extra e chega em casa cansado, também precisa compreender a mulher. E vice-versa, mulheres, vamos respeitar os homens que trabalham o dia todo, que é o provedor do lar, que vai lá e paga todas as contas em dia, que se dedica à família, porque hoje em dia muitos deles não querem isso. Então, se a gente tem um companheiro, um parceiro, vamos também respeitá-lo. A vida se baseia no respeito. O nosso dever vem em primeiro lugar, sem cobrança. Por que às vezes a gente quer fazer a caridade, quer fazer o amor, mas aí fica esperando? Meu Deus, né? No trânsito, gente, é engraçado isso, né? Porque eu faço isso, eu não sei vocês, eu tô me acabando aqui, né? Vai todo mundo me odiar depois que eu sair daqui. Mas é assim, ó, você para na faixa de pedestre, a pessoa atravessou e não te agradeceu, deve você falar assim: nossa, nem para agradecer. Não é assim? Sempre a gente faz isso, faz uma coisa e depois fala: nossa, mas nem me agradeceu, né? O que é? Nós somos o quê? Coitadinhos? Não, a gente tem que fazer por amor, porque a gente quer. Eu brigo muito assim com a minha filha que é adolescente, e isso é normal na adolescência, né? Falar assim: mãe, eu fui muito amiga da fulana, e a fulana fala assim: mas é um problema de quem? Você tem que fazer o seu papel, faça. E não espere nada em troca. Se aquela pessoa que você dedicou algum momento, alguma conversa, algum conselho, alguma ajuda, se ela não reconhece, não é problema nosso. É o nosso dever. E agora vamos imaginar, se cada um de nós fizesse o nosso dever, como seria bom viver aqui, sem cobrar nada, sem exigir. O nosso caminho, ele faz assim, ele se abre quando a gente dedica o nosso tempo às coisas boas. Quem é que vai receber? É aquele que desprezou? É aquele que não soube reconhecer? Ou somos nós?
Cada um trilha o seu próprio caminho. Como diz no Evangelho, nós somos criados todos iguais. A gente segue o caminho que a gente quer. Tem tanto bandido espalhado por aí e tem tantas pessoas engajadas em fazer o bem dentro das igrejas, rezando, orando por um mundo melhor, pela paz. Não é assim que tem que ser. Se aquelas pessoas ainda ignorantes não entenderam que o nosso Criador está pedindo para que a gente se lembre dos ensinamentos de Jesus, seu Filho, que veio até nós conversar, mostrar através de exemplo o seu amor, a sua misericórdia. Quem somos nós sem Ele? Se esses irmãos ainda não entenderam, o que diz respeito a nós? Não estamos aqui para julgar, não é verdade? Então, eu ia contar uma história, mas eu acho que eu falei demais. Vocês devem conhecer, né, a história de Maria de Magdala. Né? E aí a gente entra na regeneração. Porque tudo isso que eu falei aqui faz parte da nossa renovação. É o caminho que a gente precisa seguir para se renovar, para se refazer, né? Porque sempre é tempo. E a história de Maria de Magdala fala justamente sobre isso. Era uma mulher que vivia numa vida totalmente diferente da época, né? Muito bonita, muito bela, que se deixou levar pela beleza. E aí tinha lá uma casa onde frequentavam homens, nunca se importou se eram homens casados, solteiros. Ela tinha a vida dela, mas nunca ela teve satisfação de viver daquela forma. E um dia ela, escutando uma pregação de Jesus, ela sentiu intimamente que ela precisava seguir Ele. E Ele prometia um amor que ela nunca havia sentido antes, né? Então, um dia ela resolveu seguir o coração dela e foi até a casa de Simão Pedro e encontrou lá com Jesus, né? Resumindo bem a história, porque é um capítulo longo do Boa Nova. E aí, ela conversando com Jesus, em nenhum momento Jesus tocou no assunto dela ser uma pessoa assim ou assado, né? Ele nunca a julgou, mesmo com toda a condição de fazer isso pela sua perfeição, ele não fez. E disse a ela deu a entender a ela que a forma que ela poderia se transformar em outra pessoa era sendo mãe, né? Então ela disse: eu não posso ser mãe. Eu não poderia ser mãe. De tudo que eu já vivi, eu não conseguiria ter um filho. E ele disse: mas você já viu amor maior do que ser mãe de outros, de filhos de outras mães? Então ela, daquele momento em diante, ela começou a se dedicar a outras pessoas, né? A cuidar. Ela abandonou toda aquela vida, apesar de ter ainda muitas tentações, muitas propostas, né, de pessoas que não queriam o seu progresso. Ela seguiu o seu caminho de uma forma melhor, esquecendo tudo que ela havia vivido antes, né? E no final da vida dela, ela encontrou algumas pessoas que tinham hanseníase, né, lepra, e seguiu pregando para essas pessoas, dizendo para elas: olha, não se importem com o que está acontecendo, não é importante o que está acontecendo aqui e agora com o corpo físico. Quando houver o desencarne, né, quando chegar lá do outro lado, vocês terão o céu. Então, assim, ela seguiu pregando, ela se infectou da lepra e cuidou de muitos leprosos, abraçava, beijava, tratava com amor de verdade, né? E quando ela desencarnou pela própria lepra, quando ela chegou no plano espiritual, ela sentiu aquela brisa, né,
e quando ela se virou, ela estava ao lado de Jesus. Jesus recebeu ela no plano espiritual. Então, essa história está no Boa Nova, infelizmente eu não trouxe a numeração, mas quem não leu esse livro precisa ler, a gente se aproxima tanto de Jesus, né, dessa leitura, porque conta a história dele enquanto ele esteve aqui, bem resumidamente, mas é uma história muito bonita, que todo capítulo você tem vontade de chorar. E esse filme, e esse livro, aliás, deveria se transformar num filme, porque ele é muito importante para todos nós espíritas. E essa é a maior história de renovação que a gente pode... Tanto ela se renovou intimamente e moralmente, que quando Jesus se materializou, né, ou ressuscitou, a primeira pessoa a ver Jesus foi ela. Ele fez questão de aparecer para ela, para que os outros discípulos tivessem como lição, né, que ela era um exemplo, o maior exemplo de renovação que eles poderiam seguir. Então, essa história, ela deve sempre fazer parte da nossa vida, porque por todos os problemas que a gente já enfrentou, ou qualquer complicação moral que a gente já tenha tido lá atrás, não importa o que aconteça, né? Jesus não disse para ela assim, olha, você vai ter que voltar várias vezes, reencarnar várias vezes para você se modificar. Não, o momento da gente se modificar é hoje, é agora. Então nós temos essa possibilidade. Vai apagar o que aconteceu lá atrás? Não, jamais, porque faz parte da nossa história. Mas daqui em diante, se a gente se modifica, se a gente aceita todos os nossos deveres, né, com alegria e com muita dedicação, a gente passa a viver uma vida diferente. Então não é assim, outro dia me questionaram assim, mas a gente sabe que tem várias encarnações, não é mais fácil a gente deixar para a próxima, né? Mas aí a gente pensa assim, olha, lendo as obras do Chico, por exemplo, que são obras fantásticas, por exemplo, de André Luiz, a gente sabe que nossa vida não se resume à encarnação. Porque aqui é mais fácil. Porque quando a gente reencarna, a gente perde a memória. E quando a gente volta para a espiritualidade e vê que sucumbiu de novo, a nossa vida lá é que é difícil. As pessoas falam assim, mas eu ouvi dizer que é mais fácil evoluir lá no plano espiritual. Sim, porque daí vem a nossa consciência. Você vai se recordar de coisas que você não sabe aqui, e aí a sua consciência vai te matando, né? Aos pouquinhos, assim, meu Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, e não conseguir de novo. Então é importante, sim, que o quanto antes a gente se renove, em todos os sentidos, principalmente na nossa cabeça. A gente está vivendo num mundo novo, são novas possibilidades. Vamos enfrentar as batalhas que vierem, porque nós estamos num momento de transformação. E vamos nos renovar mesmo assim, mesmo em meio às dificuldades, e principalmente para o nosso próprio bem. Ninguém nessa vida é mais beneficiário da nossa mudança do que nós mesmos. A gente pode beneficiar os filhos, do marido, se renovando? Podemos, mas quem é o maior beneficiário? Somos nós mesmos. Então é essa a lição que eu gostaria de passar para vocês, porque a gente já está nos 5 minutinhos. Mas eu vou fazer uma leitura rápida, tá? E aí a gente já faz o encerramento. Perdão. Do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico pelo Espírito de Emmanuel. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus. João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte.
Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, muito obrigado pelo ouvido de vocês. Eu agradeço sempre a possibilidade e a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa dessa noite. Até a próxima aí. Faz com a luz acesa mesmo? Então, nesse momento em que nós acabamos de conversar a respeito das nossas necessidades de mudança, nos cabe humildemente nos recordarmos da presença de Jesus em nossas vidas através desta oração. Como disse a mensagem, Deus não privilegia nenhum de nós. Todos nós somos honrados com a presença do sol, com a presença da chuva. Todos podemos sentir o ar, podemos respirar abundantemente, sem medida. Podemos nos alimentar da água. Basta que tenhamos esforços para reconhecer a grandeza do Pai e agradecê-lo imensamente por tudo que Ele nos proporciona todos os dias. Neste momento de comunhão, onde nós elevamos os nossos pensamentos, esquecendo-nos dos nossos próprios problemas, nos lembramos da humanidade, dos nossos irmãos menos instruídos, aqueles que estão pelas ruas perambulando, alimentando seu vício, presos, reféns, aqueles que estão nos hospitais amedrontados com doenças do corpo, que mal podem imaginar o quão abençoados são. Nós pedimos àqueles que sofrem do pânico, da ansiedade, da depressão, aqueles que choram porque não compreenderam o desligamento de parentes queridos. Pedimos àqueles que ainda vivem da maldade, que praticam o mal e desejam o mal, aqueles que se sentem poderosos, muito importantes e não fazem ideia de que são tão pequenos. Abençoa todos esses, Mestre,
Abençoa também cada um de nós que estivermos aqui esta noite, comungando do conhecimento, da sua verdade, do seu amor e da sua misericórdia. Abençoa nossos lares, nos ajuda a ter forças para compreender as nossas deficiências, os nossos problemas, as nossas aflições. Permita que cada momento nos traga a alegria de poder pagar por aquilo de errado que com certeza cada um de nós já cometeu contra um irmão amado. Abençoa os nossos obsessores. Interceda por nós no nosso pedido de perdão. Abençoa também aqueles que nos protegem, aqueles que trabalham em sua seara, Mestre, que fazem o bem por amor ao Senhor. E permita, Mestre, que em seu nome nós possamos dizer o Pai Nosso, todos juntos em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações. Livra-nos dos males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Bom, depois dessa linda prece, resta-nos só agradecer a Gisele mais uma vez pela ajuda. Você disse que você cresceu nessa casa, mas você continua sendo da casa. Então, você será sempre muito bem-vindo aqui nessa casa. Obrigado, Gisele. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.